Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, domingo 26 de janeiro, onde iniciamos a terceira semana do tempo comum. No ano de 2019, também no terceiro domingo do tempo comum, do mês de janeiro daquele ano, o Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu o Domingo da Palavra de Deus. Então, neste domingo, estamos celebrando o 7º domingo da Palavra de Deus, onde a Bíblia Sagrada deve estar em destaque em nossas igrejas. Os sacerdotes e os ministros da palavra devem falar do quanto esta palavra, esta revelação de Deus deixada para nós, é fundamental para o crescimento da nossa fé. E o tema que o Papa Francisco escolheu para este 7º domingo da Palavra de Deus é esperar na palavra do Senhor. Vamos escutar o Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum? A parte mais resumida se encontra no capítulo 4 de São Lucas, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ao longo dos séculos, o povo escolhido do Senhor aguardava pelo Messias prometido aos pais. Não apenas uma simples espera no tempo, mas a atenta expectativa de Israel, alimentada pelos sonhos dos patriarcas e pelos oráculos dos profetas, que estavam sempre anunciando a vinda do Messias. Bastava recorrer às Escrituras e tudo estava registrado. Já no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus faz esta grande promessa para a humanidade: o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, o profeta fala desta profecia: Eis que uma virgem conceberá um filho. Ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. Também as profecias apontavam para a cidade de Belém de Éfrata, onde o Salvador deveria nascer. E assim Belém deixaria de ser a menor de todas as cidades.
Em Isaías capítulo 61, versículos de 1 adiante, se diz a respeito do Messias: ele será cheio do Espírito de Deus e anunciará a boa nova aos pobres, proclamando a libertação aos cativos e um ano da graça do Senhor. Foi exatamente esta última profecia, promessa de um ano da graça, isto é, de misericórdia e perdão, que Jesus leu na sinagoga de Nazaré e atualizou esta profecia na sua própria pessoa. Depois de procurá-la demoradamente, desenrolando o pergaminho de Isaías, até chegar nos seus últimos capítulos, em especial o capítulo 61. Um detalhe que vale a pena aqui lembrar: em escavações arqueológicas no Egito, em pleno século XX, foi encontrado intacto um rolo completo do profeta Isaías, medindo nada menos do que 12 metros de comprimento. Um material frágil que exigia grande cuidado ao ser manuseado. Com certeza, ali naquela sinagoga, Jesus, desenrolando o pergaminho do profeta Isaías, chegou a demorar cerca de uns 10 minutos, enquanto toda a assembleia tinha os olhos fixos nele. Pena que, ao ouvir a palavra da boca de Jesus, não o tenham identificado como o Messias prometido. Esse mesmo Jesus é o pleno cumprimento das promessas do Pai na primeira aliança, e a sua missão consistia em realizar todas as promessas antigas em obediência à vontade do Pai. E ele o fazia como humilde servidor de Deus e também como o servo sofredor de Yahvé, revestido de nossa carne mortal, como o próprio profeta Isaías o chamou. Se você deseja conhecer os chamados cânticos do servo sofredor, que descrevem de uma forma tão clara a figura do próprio Cristo a caminho do Calvário, leia, quando possível, os capítulos 42, 43, 52 e 53 do profeta Isaías. Há 720 anos antes de Cristo, o profeta já descreve de uma forma tão maravilhosa e ao mesmo tempo dramática o Cristo como servo sofredor e que teria que abraçar a cruz para a redenção da humanidade. Agora, o mais surpreendente no evangelho de hoje é quando Jesus, ao fechar de novo o livro do profeta Isaías, vai dizer para o seu próprio povo de Nazaré: hoje se cumpriu o que está nesta escritura que acabastes de ouvir. Era como se Jesus estivesse dizendo para os seus conterrâneos: eu sou o Messias do qual este texto do profeta Isaías fala. Não precisam mais esperar a vinda do Messias, eu estou no meio de vós. Esta revelação de Jesus na sinagoga de Nazaré deveria provocar choros de alegria, gritos de alegria no meio daquele povo. Ali estava no meio deles o Messias anunciado, prometido pelos profetas e desejado pelo povo de Israel. E, no entanto, em vez de alegria pela revelação do Messias, aquele povo babava de raiva. Só conseguiam ver em Jesus o filho de Maria e do carpinteiro.
A revelação da misericórdia de Deus em Cristo vai ser traduzida como blasfêmia por parte daquele povo. A boa nova de salvação será recusada pelos seus conterrâneos e depois de uma forma extrema, essa recusa acontecerá até o Calvário. E hoje, queridos irmãos e irmãs, nós que já conhecemos a revelação de Deus através do Cristo, nós que já reconhecemos quem é o Messias e não precisamos esperar por nenhum outro, ele já está no meio de nós, o Cristo. Será que temos esta alegria no nosso coração? A alegria de já conhecer o Messias e de poder testemunhá-lo para os outros? Será que estamos conseguindo dar este testemunho alegre e convicto de que somos pessoas que já encontraram verdadeiramente o Messias? É deste testemunho que o mundo precisa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia do Senhor para você e para a sua família.